De volta com o Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o juiz de trabalho Zé Palmeira Sobrinho, que é o juiz titular da 10ª Vara do Trabalho aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E estamos falando acerca do tema responsabilidade civil. Eu encerrava o bloco anterior perguntando ao doutor Zé que, em se tratando de aspecto mais específico, qual seria a natureza da responsabilidade civil no processo de terceirização de serviço, doutor Zé? Bom, a natureza da responsabilidade civil, ela assume de forma predominante um caráter de responsabilidade objetiva. Hoje, no âmbito da responsabilidade civil, quando há o que nós chamamos de relação triangular de trabalho, quando uma empresa contratante, ela pactua com uma empresa contratada para que esta ceda mão de obra, ceda força de trabalho, então essa empresa contratante passa a ter uma responsabilidade subsidiária. Isso significa que, se a empresa cedente de mão de obra não cumprir as obrigações trabalhistas e previdenciárias, a empresa contratante passa a assumir obrigatoriamente essa responsabilidade por força da súmula 331 do TST. Ocorre que, no âmbito das relações privadas, esta responsabilidade ela ocorre com a mera insolvência da empresa cedente. Diferentemente, é o que ocorre na terceirização quando o contratante é a administração pública, conforme o Supremo Tribunal Federal decidiu na ação declaratória 16, que foi apresentada pelo Estado do Distrito Federal e que teve como amicus curiae vários outros estados. Naquela ação, ao apreciar aquele pleito do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que há um artigo da Lei de Licitação, artigo 71, que é constitucional na medida em que exige, como condição para responsabilizar subsidiariamente a administração pública, exige a demonstração da culpa in vigilando da administração pública. Ou seja, quando o poder público contrata nas relações de terceirização, o prestador de serviço, há necessidade dele fiscalizar a execução do contrato. Se ficar comprovada a culpa, ou seja, que o poder público foi negligente, desidioso na fiscalização desse contrato, é que incide aí a responsabilidade subsidiária. Então, a natureza será sempre de responsabilidade subsidiária, mas, excepcionalmente, a legislação também ela permite que essa responsabilidade seja solidária no caso da empresa de trabalho temporário. Quando a empresa de trabalho temporário ela não cumpre suas obrigações para com o trabalhador e ela vem à falência, no caso da falência, essa responsabilidade passa a ser solidária entre a tomadora e a cedente. Excelente. Doutor Zé, também um outro aspecto é ponto pacífico e a norma garante a competência da Justiça do Trabalho para delimitar e julgar as questões de responsabilidade civil, por exemplo, nas ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho. Como é que se dá essa questão toda? Bom, hoje nós temos no âmbito do acidente de trabalho, nós temos a responsabilidade civil e a responsabilidade previdenciária. A questão previdenciária envolvendo o acidente de trabalho é da competência da justiça comum. Então, quando o trabalhador ele sofre um acidente e ele quer discutir o benefício previdenciário, o direito ao auxílio-doença, por exemplo, ou mesmo o direito à aposentadoria por invalidez, ou quando os parentes querem discutir questões relacionadas ao acidente do trabalho, a competência é da justiça comum. Porém, a justiça comum ela tem competência para deliberar sobre qual benefício previdenciário será cabível em caso de acidente. Já a justiça do trabalho ela tem competência para apreciar a reparação, quando fica demonstrado ali o risco que foi imputado ao empregado pela atividade, ou mesmo quando fica demonstrada a culpa do empregador. A ausência de uma política de segurança do trabalho dentro do ambiente de trabalho. Dentro do ambiente de trabalho. Doutor Zé, para discutir todo esse assunto, tanto a responsabilidade civil nas relações de trabalho, como essa questão previdenciária, em 25 de abril próximo será realizado o 11º Seminário de Seguridade Social e Trabalho, onde nomes importantes do meio jurídico irão participar discutindo esse tema tão importante como é a responsabilidade civil nas relações de trabalho. Quais são os principais aspectos que serão discutidos no evento? Quem virá para esse evento? Enfim, quais os detalhes do evento que vai ser realizado? Bom,
No dia 25 de abril, será realizado o 11º Seminário de Seguridade Social e Trabalho, que é uma realização aqui da Escola Judicial do TRT da 21ª Região, em parceria com o Grupo de Estudos de Seguridade Social e Trabalho da FRN. O Gesto, né? O Gesto, e que ocorrerá lá no auditório da Reitoria, a partir das 8 horas da manhã, e nós vamos discutir 2 temas atinentes à responsabilidade civil. Primeiro, a responsabilidade civil na terceirização e segundo, a responsabilidade civil em matéria de acidente de trabalho. Então, a conferência de abertura será feita pelo ministro Cláudio Brandão, ministro do TST, que virá falar sobre a responsabilidade civil no âmbito dos acidentes de trabalho. Né? E teremos também a professora da USP, professora Edith Seligman, que tem um livro chamado Trabalho e Desgaste Mental, e ela vem falar justamente dessa relação entre os fatores psicossociais, né, que são influenciados pelos fatores ocupacionais e que contribuem para a ocorrência de acidentes de trabalho. Teremos ainda um debate, um painel, com a participação do procurador Giuseppe Costa e também do vice-presidente da ANAMATRA, Germano Siqueira, debatendo a decisão do Supremo em relação à ação declaratória de constitucionalidade número 16, ou seja, que trata da responsabilidade da administração pública em casos de terceirização. Ainda teremos uma conferência da desembargadora Perpétua Vanderlei, sobre a fixação do quanto reparatório nas ações de indenização decorrentes de acidente do trabalho. Então serão vários nomes importantes e com uma vasta programação, né? As inscrições poderão ser feitas, onde é que podem ser feitas? As inscrições poderão ser feitas no sistema SIGA-A da UFRN, né, e também acessando o site do TRT. Há um link que leva a esse portal do SIGA-A e lá basta que se preencha uma ficha, um formulário eletrônico, e também será gratuito, apenas pedimos que na entrada as pessoas levem um pacote de fralda geriátrica ou uma lata de leite em pó, que esses donativos serão doados ao Instituto Juvino Barreto. Bem, então os seminários acontecem em 25 de abril, é uma realização da Escola Judicial do TRT, em parceria com o Grupo Gesto da UFRN, e com o apoio do Departamento de Direito Privado também da UFRN. Né? O tema discutido será a responsabilidade civil nas relações de trabalho e as inscrições podem ser realizadas online no site do SIGA, Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFRN. Dr. Zé Palmeira, nós conversamos aqui agora com o Dr. Juiz do Trabalho Zé Palmeira sobre o tema responsabilidade civil nas relações de trabalho e ele nos passou os informes também desse 11º Seminário de Seguridade e Previdência Social, não é isso? O nosso programa de hoje, nós estamos chegando ao final, estamos chegando por aqui. Deixamos o Dr. Zé Palmeira agora com as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Eu agradeço pela oportunidade e convoco mais uma vez a todos a prestigiarem esse evento, né, e que será uma oportunidade ímpar para nos aprofundarmos e até debatermos com pessoas de alto gabarito sobre questões tão importantes para nós como os acidentes do trabalho e a terceirização na administração pública. Ok, mais uma vez, Dr. Zé Palmeira, muito obrigado pela sua presença aqui do Justiça e Trabalho. Bem, nós conversamos hoje com o juiz do trabalho Zé Palmeira Sobrinho sobre a responsabilidade civil nas relações de trabalho. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 40 06 3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Para encerrar o programa de hoje, você fica com o cantor e compositor Mirabô Dantas. Ele fala um pouco de sua carreira e nos encanta com uma de suas belas canções. Um abraço em todos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Eu sou filho de músico, minha família é de Jardim do Seridó. É uma família de muito músico ali, a família Dantas, tem Tonheca Dantas como ancestral, né? Tem Filinto Lúcio. Meu pai tocava trombone, foi morar em Areia Branca, onde eu nasci, e lá ele criou uma banda de música na cidade, né? Então, assim, eu cresci com música dentro de casa. Quando eu completei meus 13 anos, eu saí de Areia Branca para estudar em Natal. Eu cheguei em Natal em 63, um ano antes do golpe militar, e eu
cheguei aqui já começando a tocar violão, por causa dessa influência de música que tinha, eu comecei a tocar e comecei a enveredar pelo lado da composição. E aí as minhas primeiras músicas saíram dessa fase. A partir daí eu comecei a ir para os teatros de Natal e criar grupos, sabe? Eu me juntei a algumas pessoas em Natal que eram assim intelectuais, era Newton Navarro, era Berilo Vanderlei, Neliano de Castro, Dálio Varela. Comecei a musicar Alta de Souza, Jorge Fernandes, entendeu? Acho que pela própria convivência com esse pessoal, eu fui enveredando pelo caminho da leitura da poesia. Tenho parcerias com Neliano de Castro, tenho com Zila, tenho com Dálio Varela, Marcos Silva, certo? Zé Neumann e Pinto. Depois eu viajei para o Rio e morei 20 anos no Rio e conheci Capinã, Zé Carlos Capinã, fiz muitas canções com ele, Abel Silva, e por aí fui fazendo, eu fui vivendo, comecei a sobreviver da música, né? Eu comecei a fazer música para teatro, comecei a fazer música para cinema, comecei a fazer música e as pessoas iam gravando. Elba Ramalho gravou uma música minha com Capinã, Terezinha de Jesus gravou 5 músicas minhas, Leci Brandão gravou, uma menina do Quarteto em Si, Bimba, também gravou. Agora, recentemente, eu estou compondo com um parceiro chamado Climério Ferreira, que já tem bastante músicas gravadas, né, com parceria com os irmãos, né, que era Clodo, Clésio e Climério. Hoje eu vejo a música assim, muito levada para um lado só de entretenimento e um lado muito grotesco, assim, de um modo geral. A mídia está mostrando mais esse lado do que propriamente o que está sendo feito de bom, de interessante no Brasil. Na verdade, eu nunca busquei o lado do showbiz. Eu vejo que há uma necessidade muito grande assim na cidade. Hoje eu vejo muita gente fazendo música e assim, muito preocupado com a coisa do showbiz, né, com o ser artista. Eu estou aparecendo na televisão, eu não sei o que lá. Mas eu acho que o músico, ele pode ser um trabalhador da música, sim, né? Eu continuo fazendo música, eu fiz em toda a minha trajetória de usar a música como trabalho, eu tive músicas gravadas por várias pessoas, mas eu só fiz um disco na minha vida, como cantor, certo? Eu fiz um disco, gravei, e agora mesmo eu estou fazendo outro disco, né? Gravando as minhas próprias músicas, né? Eu me chamo Mirabeau Dantas, eu sou um criador, né, de canções e posso dizer que sou um operário da música potiguar. E aí indo eu e as minhas lembranças, enquanto esse tempo avança na direção das manhãs, seguindo em atropelo de tranças, entre o apelo e a esperança de esquecer coisas vãs, seguindo e indo, sem atirar minhas lanças, sem ódio, ira ou vingança, no rumo da luz do dia, ao dia findo, penetrar na luz da lua, que cobre a estrada nua, entre o que há e o que havia.